seja seno de 90 menos beta igual a 5/6. Portanto, temos aqui o seno de 90 menos beta. Portanto, 90 menos beta é um ângulo. Okay? 90 graus, atenção, isto está em graus. Este seno é igual a 5/6. Calcula 4 seno de beta menos 1 sobre 3 tangente de 90 menos beta. Portanto, o ideal seria fazer desaparecer ali o 90, não é? Portanto, nós temos um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo tem que ter um ângulo reto, não é? Então, faz de conta que aqui o beta seria um dos ângulos agudos. Por exemplo, este aqui de baixo, não é? Este aqui, beta, não é? Então, onde é que fica o 90 menos beta? Portanto, se nós sabemos que a soma deste ângulo aqui a vermelho mais o ângulo azul, agudo, não é? Estou a falar do agudo. Portanto, aqui, este aqui verde é reto, vale 90 graus, não é? Então, a soma desses dois ângulos tem que dar 90, não é? Porque isto é um triângulo retângulo, não é? Portanto, sabemos que a soma de quaisquer três ângulos, portanto, três ângulos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. Portanto, logicamente, este ângulo aqui a vermelho terá que ser a diferença entre 90 e o ângulo beta, não é? Porque a soma dos três ângulos tem que dar 180, não é? Logo, considerando aqui as razões trigonométricas, seno, cosseno, tangente, não é? As fórmulas que usamos para calcular aqui essas razões em função aqui do triângulo retângulo são as seguintes. Portanto, o seno de um ângulo, por exemplo, poderíamos aqui considerar um ângulo qualquer, alfa, pronto, um alfa qualquer, agora já nem estou aqui a falar deste triângulo, pode ser outro triângulo retângulo que tem, portanto, um ângulo alfa. Posso até fazer aqui outro triângulo retângulo, aqui ao lado, não é? E tem aqui um ângulo alfa. Então, isto é o cateto oposto, aqui é o cateto adjacente e aqui é a hipotenusa. Então, quer dizer o quê? Que quando eu faço o seno aqui deste triângulo, não é? Daqui, em relação a este triângulo aqui que eu fiz aqui a preto, não é? Então, vai ser o cateto oposto a dividir pela hipotenusa, não é? O cosseno do beta é o cateto adjacente a dividir pela hipotenusa. E a tangente do beta é igual ao cateto oposto a dividir pelo cateto adjacente. Ora, se eu tivesse ali outro ângulo, podemos chamar ângulo complementar, neste triângulo aqui que eu estou aqui a desenhar aqui a preto, não é? Aqui ao cantinho, este ângulo aqui azul posso chamar de complementar porque ele é 90 menos alfa. Então esse ângulo, se eu tivesse a considerar, por exemplo, este ângulo posso chamar x, pronto, posso chamar x, então teria o quê? Teria aqui, isto era igual aqui ao cosseno de x, aqui seria igual ao seno de x, portanto, há aqui uma troca entre o seno e o cosseno, não é? Porquê? Porque o cateto adjacente do alfa é igual ao cateto oposto do x, por exemplo, está bem? Aqui a relação à tangente já seria como? Aqui a tangente já teria que fazer 1 dividir pela tangente de x. Pronto, aqui em relação ao primeiro triângulo que eu desenhei é a mesma coisa, está bem? É a mesma coisa. Portanto, eu tenho então o seno
de 90 menos beta vai ser igual ao cosseno do beta, porque é do outro ângulo. O beta, que é o que está a azul, não é? O beta. Aqui neste triângulo aqui, do lado esquerdo, neste caso, do lado esquerdo, este triângulo aqui, não é? Portanto, então é só trocar o seno com o cosseno, não é? Pronto. Aqui já falei das fórmulas, então vamos resolver o exercício, está bem? Portanto, vou aqui avançar. Portanto, relativamente à pergunta do exercício, não é? Nós temos então 90 menos beta é igual a 5 sextos. E conforme já expliquei, o seno de 90 menos beta é a mesma coisa que cosseno de beta. É só trocar o seno com o cosseno, está bem? Portanto, isto vai dar 5 sextos. E nós queremos saber o quê? Neste caso, queremos saber quanto é que vale o 4 seno de beta menos 1 sobre 3 tangente de 90 menos beta. Ora, eu vou então simplificar ali 1 sobre 3 tangente de 90 menos beta. Vou tirar aquele 90, não é? Convém, para ficar mais fácil o exercício, não é? Então, como eu já disse, vou fazer o complementar de 90 menos beta, que é beta, não é? Pronto, eu já disse que se eu tiver, por exemplo, 1 sobre... Portanto, há bocado no exercício eu até fiz um alfa, não é? Eu tinha feito um alfa, há bocado o que eu tinha explicado há pouco foi que a tangente de alfa seria igual a 1 sobre tangente de x. Mas aqui o alfa mais x é igual a 90, atenção, não é? Portanto, que foi o que eu tinha acabado de explicar, não é? Agora, relativamente, portanto, isto foi um exemplo que eu tinha dado, não é? Um exemplo. Mas agora, em relação a esta expressão que é dada no exercício, nós temos que simplificar isto como? Portanto, vou então fazer aqui, isto vai dar igual a 4 seno de beta menos, e agora isto fica 1/3 vezes a tangente de beta. Porquê? Porque o 90, se eu fizer 90 menos beta, não é? Mais o beta, vai dar igual a 90. Portanto, a soma dos dois dá 90, portanto, são complementares dos dois ângulos, não é? Portanto, faz sentido isto, não é? Portanto, é só... E tem que ser inverso, por isso passa para o numerador. Portanto, ele estava no denominador e passa para o numerador, passa para a parte de cima da fração, está bem? Parte de cima da fração. Agora, o que é que falta fazer? Temos que usar as fórmulas, neste caso, fórmula fundamental da trigonometria, por exemplo, para encontrarmos o valor do seno, porque nós sabemos só sabemos o valor do cosseno, este valor aqui, não é? Só sabemos esse. Então, o que é que nós queremos saber? Queremos saber o valor do seno, não é? Aqui. E também queremos saber o valor da tangente. Mas primeiro vamos fazer o valor do seno, primeiro, está bem? Portanto, o valor do seno, que é este aqui primeiro. Vamos fazer primeiro este, está bem? Então, vamos usar a fórmula fundamental da trigonometria, que é, portanto, seno ao quadrado, neste caso beta, estou a fazer com o beta, o ângulo beta, não é? Mais cosseno ao quadrado de beta é igual a 1. Então, vou fazer aqui uma substituição e transformar isto numa equação de segundo grau, está bem? Porquê? Porque eu já sei quanto é que vale o cosseno. Aqui sei, não sei é o seno, não é? Portanto, o seno passa a ser a incógnita desta equação, está bem? Ora, portanto, seno ao quadrado de beta mais cosseno ao quadrado de beta é igual a 1. Portanto, eu sei o valor do cosseno, portanto, o valor do cosseno
Não sei é o valor do seno, não é? Não sei o valor do seno. Portanto, vou deixar ficar seno ao quadrado de beta mais 5 sextos, não é? O valor do cosseno é 5 sextos, mas está ao quadrado. Ao quadrado. Igual a 1. Pronto, agora é só resolver esta equação em ordem ao seno, está bem? Para saber o valor do seno. Portanto, aqui neste caso, atenção que eu estou aqui a considerar só ângulos agudos, por isso os valores aqui do seno e do cosseno e da tangente têm que ser sempre positivos, está bem? Estou só a considerar neste exercício ângulos agudos, está bem? Pronto, então aqui fica seno ao quadrado de beta é igual a 1 menos, quanto é que é 5 sextos ao quadrado? 25, portanto 5 vezes 5 dá 25, não é? 6 vezes 6 dá 36, portanto eu passei para o segundo membro, aqui o 5 sextos ao quadrado passei para o segundo membro, não é? Portanto tenho aqui então, foi este passo aqui que eu fiz, tenho aqui o 5 sextos, não é? E passei para aqui, mas para menos, não é? Troca o sinal, estava mais, passa para menos, porque passou para o segundo membro, não é? Pronto, do lado, portanto o segundo membro é o lado direito do sinal de igual, deste sinal aqui de igual. Nós temos aqui um sinal de igual nesta equação, está bem? Portanto, passou para o segundo membro. Pronto, então agora, o que é que eu vou fazer? Continuar aqui, fazer as contas, portanto vai ficar seno ao quadrado de beta, é igual a, agora passei ao mesmo denominador, não é? Atenção que não posso cortar os denominadores aqui, porquê? Porque aqui o primeiro membro não passei ao mesmo denominador, só passei o segundo membro. Se eu passasse aqui a equação toda ao mesmo denominador, então sim, podia cortar os denominadores. Mas como o primeiro membro não tem o mesmo denominador, eu não posso cortar os denominadores, está bem? Portanto, isto vai ficar 11 36 avos. Então, eu agora vou tirar o quadrado ali do seno, que é a minha incógnita, não é? O seno é a minha incógnita, é como se fosse uma incógnita, como se fosse o x ou o y, pronto, é uma incógnita, não é? Então, pronto, então vai ficar mais ou menos, por ser de segundo grau, então é mais ou menos raiz de 11 36 avos. Pronto. Mas como isto se trata de um ângulo, portanto o beta é agudo, então só vou considerar o valor positivo, está bem? Pronto, então vai ficar seno de beta igual a raiz de 11 e a raiz de 36 é 6 sobre 6. Pronto, já calculei o seno. Agora vamos para a tangente, que é outra fórmula, não é? Ora, a fórmula da tangente que eu vou usar é esta. Portanto, tangente de beta, eu estou a usar o beta, não é? Porque é o que está no exercício, o ângulo beta, não é? Estou a usar esse. Então fica igual ao seno de beta a dividir pelo cosseno de beta, está bem? É sempre esta a fórmula, está bem? Portanto, eu agora o que é que eu faço? Vou substituir, não é? Já sei o seno, já sei o cosseno, portanto vou só substituir, mais nada. Portanto, isto agora é só substituir, não é nada assim de complicado, não é? Portanto, o seno já tinha calculado, dava raiz de 11 sextos. E o cosseno, que era o que também calculei logo no início do exercício, era 5 sextos. Pronto. Ora, agora como é que eu resolvo isto? Portanto, eu posso multiplicar aqui a raiz de 11 vezes 6 e o 6 vezes 5. Ou então posso logo cortar ali o 6 com o 6 também. Também se podia fazer, não é? Podia cortar. Mas pronto, eu posso fazer a conta, que vou também cortar, não é? Vou acabar por cortar, portanto fica 6 raiz de 11, fica na parte de cima, e os meios, que é o 6 vezes 5, eu vou escrever mesmo 6 vezes 5, está bem? Aqui mesmo em baixo, que é para cortar, né? Que é para cortar aqui o 6 com o 6, e assim fica logo simplificado, está bem? Pronto, então fica igual, portanto vou pôr aqui igual a raiz de 11 quintos. Pronto. Então agora o que é que falta fazer? Falta só a parte final do exercício, portanto só mesmo a parte final. Então o que é esta parte final? Portanto, tenho
4 seno de beta menos 1 sobre 3 tangente de 90 menos beta. Mas eu já tinha transformado esta expressão noutra expressão mais simplificada, não foi? Portanto, vai ficar menos 1/3, não é? De tangente de beta. Pronto, então agora é só terminar o exercício. Portanto, isto vai ficar igual a, ora, 4 vezes o seno de beta. O seno de beta era, portanto, raiz de 11 sobre 6, não é? Já tínhamos calculado, menos 1/3 vezes a tangente, que também calculei ali em cima, que é vezes raiz de 11 sobre 5. Pronto. Então agora é só fazer as contas, fica, neste caso, 4 raiz de 11 sobre 6 menos raiz de 11 sobre 15. Agora passo aqui os dois ao mesmo denominador, porque é possível, visto que a raiz de 11 aqui está igual aqui nos dois termos, não é? Então faço aqui vezes 5 para dar 30 e aqui faço vezes 2, está bem? Pronto. Aqui os denominadores, então fica 20 raiz de 11 sobre 30 menos 2 raiz de 11 sobre 30, que dá 18 raiz de 11 sobre 30. Ainda dá para simplificar mais isto, portanto eu posso dividir o 18 por 2 e o 30 por 2, não é? Vai ficar 9 raiz de 11 sobre 15, não é? Dividir por 2. Ainda consigo dividir por 3. O 9 por 3 dá 3 raiz de 11 e 15 a dividir por 3 dá 5. Pronto. E terminei o exercício. Portanto, temos então aqui a resposta: 3 raiz de 11 quintos. Portanto, esta é a resposta final. Está bem? Ora, exercício proposto para fazer aí em casa. Portanto, cosseno, portanto, seja, não é? Seja cosseno de 90 menos beta é igual a 1 quinto. Calcula seno de beta mais tangente de 90 menos beta. Portanto, isto é que é a questão. Portanto, saber o valor desta expressão, está bem? Tentar calcular o valor desta expressão aqui. Portanto, é fazer da mesma maneira como eu fiz o exercício que acabei de fazer, está bem? Pronto. Então, até ao próximo vídeo.